Hoje, eu peço licença a você que está nos assistindo, que nos acompanha também pela internet, peço licença para ministrar sobre um tema que o Senhor já tem incomodado a liderança para que nós pudéssemos ministrar sobre ele ao sábado. Esse tema é importante que ele seja ministrado no sábado. A nossa audiência é maior, temos pessoas, praticamente a maioria dos nossos membros estão aqui presentes. E o tema de hoje, eu quero estudar com você a respeito da visão da restauração. Meus irmãos, a visão da restauração é o motivo maior, é o motivo principal pelo qual existe esse trabalho, chamado Ensinando de Sião, pelo qual existe essa casa, chamada Har Zion. Essa visão que ocorre simultaneamente nos 4 cantos da terra, ela tem pouco mais de 20, 25 anos, de uma expressão maior, ela já existe há muito tempo, mas ela está tomando muita força nessa última década. E a visão da restauração ela é uma visão muito impactante. A visão da restauração é uma visão que traz à igreja a um despertar para as raízes esquecidas da fé. Raízes, por sua vez, raízes judaicas, que a igreja perdeu. Não por culpa minha, nem por culpa sua, mas por culpa de decretos, por culpa de uma liderança que não estava comprometida com a verdade, nem com os ensinos de Yeshua, nem a servirem ao Deus de Israel. Estavam comprometidas com acordos políticos, com acordos imperiais, e fez com que os discípulos de Yeshua, o primeiro grupo de seguidores de Yeshua, tomassem um rumo um tanto quanto estranho aos princípios de Deus. Agora surge, encabeçado por judeus crentes, surge esse movimento chamado de restauração da igreja do primeiro século. E esse movimento, então, como eu disse, tenta trazer a igreja ao despertar as suas raízes. Meu irmão, que beleza que é. Que beleza e que profundo que é. Quão profundos são os princípios, os elementos que fazem parte dessa visão. A pessoa que entra nessa visão, que entende, que recebe, que vive na prática da visão de restauração, isso é um impacto muito grande, isso muda a nossa vida. A minha vida mudou com essa visão. Quantos aqui tiveram a sua vida mudada, transformada de alguma forma? Nós mudamos o nosso âmbito familiar, nós mudamos o nosso âmbito eclesiástico na nossa igreja, nós mudamos a maneira como nós falamos, como nós pensamos, como nós oramos, como nós louvamos, muda-se tudo. Eu costumo dizer que a apresentação à visão da restauração é algo sem volta, não tem volta. A verdade liberta, não tem como você fingir não saber. Uma vez que a verdade veio, clareou e libertou, não há mais volta à ignorância. Por isso que a visão da restauração é uma visão muito delicada. E eu escolhi aqui um estudo, hoje é um estudo, porque nós temos que definir alguns aspectos sobre a nossa forma de nos envolvermos nessa visão. Então eu preparei aqui um estudo, hoje é um estudo, e nós vamos abordar, porque, meus irmãos, essa é uma visão muito difícil. E por que eu estou ministrando isso aqui? Porque há muitas pessoas que ao invés de entrarem numa bênção, que é essa visão da restauração, estão entrando em maldição. Pessoas que estão abrindo mão da própria salvação, da própria fé, por motivos terceiros. Está acontecendo uma perda muito grande de irmãos que entram nessa visão. Não estou falando aqui na Har Zion, estou falando de maneira geral. Nós temos que entender que é de fundamental importância recebermos a visão de forma certa, e entendermos os tipos de pessoas que recebem essa visão. Meu irmão, me desculpa, mas não só vejo pessoas entendendo, estando aqui, estudando, tendo essa revelação toda. Eu estou vendo pessoas, ao invés de melhorarem a vida, piorarem. Estou vendo pessoas se tornarem cada vez mais antipáticas, arrogantes, antissociais.
neuróticas, sistemáticas, com amor frio, recebendo algo que deveria fazer na vida dele exatamente o contrário. Para isso nós temos que entender o que é essa visão da restauração e como nós e as outras pessoas, como a igreja recebe essa visão. Eu fiz uma alegoria aqui muito rápida para você e eu quero te explicar sobre ela. Na festa de Pêssar, que nós celebramos no mês retrasado, há durante a liturgia de Páscoa a chamada Haggadah. Haggadah é aquela sequência litúrgica que a gente faz durante o jantar de Páscoa, Páscoa judaica. E os rabinos criaram durante essa Haggadah uma série de 8 perguntas, que geralmente filhos fazem aos pais para que a história possa ser ensinada às gerações futuras. Essas 8 perguntas são divididas em 2 grupos de 4 cada uma. As 4 últimas perguntas, que estão inseridas na liturgia, elas são feitas geralmente pelos filhos, mas elas simbolizam algo muito mais profundo. Não é à toa que os filhos, 4 filhos, fazem essas perguntas ao pai. Essas perguntas delimitam, mostram o estado do próprio filho em relação à tradição, em relação à família, em relação à fé. Então, quando um filho pergunta, por que vocês fazem essa tradição de hoje? Então, esse filho, o judaísmo põe como filho rebelde, como filho tolo. Por quê? Ele nem se inclui na tradição. Ele fala, por que vocês fazem isso? Ele não tem interesse nem de participar. E o outro fala, por que nós comemos deitados ou reclinados, não comemos deitados ou reclinados, e essa noite comemos reclinados? Então, quer dizer, esse já faz. Por que nós? Ele já se sente parte daquilo ali. Então, essas 4 perguntas, na verdade, mostram os 4 tipos de pessoas existentes. O sábio, o tolo, são extremos, né? Temos o sábio e o insensato, o tolo. Mas no meio, nós temos o indiferente e o alienado. O que eu quero mostrar para vocês é que esses 4 tipos de perguntas que são feitas em Páscoa nos mostram como o judaísmo enxerga o ser humano. Diferente da visão grega, que dicotomiza tudo, bem e mal, bom e ruim, o que presta e o que não presta, o que está vestindo o chapéu preto, o que está vestindo o chapéu branco, o judaísmo não enxerga um homem dessa forma. O judaísmo enxerga que entre o preto e o branco pode existir o cinza. E até entre o cinza podem existir tons de cinza. O judaísmo não dicotomiza a natureza, o desenvolver, o caráter humano, mas ele tenta entender o que está entre os extremos, o meio de campo. E entender essa forma judaica de compreender o homem é fundamental para você entender a visão da restauração. Pode passar o próximo.